um peso invisível que muitos carregam todos os dias. Um fardo silencioso que pressiona o peito, que acelera o coração e rouba a paz antes mesmo que o dia comece. Chama-se preocupação, e quando ela cresce, se transforma em algo ainda mais cruel: ansiedade. Vivemos em um tempo onde o medo de perder, o medo de falhar, o medo do que os outros pensam, tornou-se o ritmo natural das nossas vidas. É como se estivéssemos sempre tentando controlar o incontrolável, tentando prever o futuro, corrigir o passado e sobreviver ao presente. Tudo ao mesmo tempo. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho antigo, testado por homens que viveram entre guerras, perdas e dores que fariam muitos de nós desistir? Homens que aprenderam a dominar não o mundo ao redor, mas o mundo dentro deles. Eles se chamavam estoicos. E os seus ensinamentos não eram apenas teorias filosóficas, eram práticas reais, armas mentais contra o sofrimento, ferramentas para eliminar as preocupações e silenciar a ansiedade. Hoje, neste vídeo, você vai descobrir os segredos estoicos para recuperar o controle da sua mente e encontrar uma serenidade que nada nem ninguém pode tirar de você. Não se trata de mágica, não se trata de ignorar os problemas, mas sim de transformar a forma como você os enxerga. Porque a ansiedade não nasce nas coisas que acontecem lá fora. Ela nasce na forma como a sua mente reage a elas. E é aí que o estoicismo entra. Ele te ensina a ver a vida com clareza, a agir com razão e coragem, e a encontrar calma, mesmo quando tudo parece desmoronar. Mas antes de continuar, quero que você entenda algo essencial. Você não está sozinho nessa luta. As preocupações, as dúvidas, o medo do futuro, todos nós sentimos isso. Até mesmo os grandes filósofos estoicos sentiram. A diferença é que eles aprenderam a não se deixar dominar por esses sentimentos. Sêneca escreveu: "Sofremos mais na imaginação do que na realidade." Pense nisso por um momento. Quantas vezes você perdeu noites de sono pensando em algo que nem aconteceu? Quantas vezes você criou cenários inteiros na sua mente, de fracasso, rejeição, vergonha, e acabou se destruindo por dentro, sem que nada de fato tivesse acontecido? A preocupação é isso, um ladrão de energia, um inimigo invisível. E quando ela se acumula, dá origem à ansiedade, a sensação de estar preso dentro da própria mente, lutando contra pensamentos que parecem não ter fim. Mas o estoicismo te mostra um caminho diferente. Ele te diz: não lute contra o que você não controla. Domine o que está sob o seu poder. E o que está sob o seu poder? Seus pensamentos, suas escolhas, suas reações. É aí que começa a verdadeira liberdade. Neste vídeo, você vai aprender, passo a passo, como aplicar os segredos estoicos para eliminar a preocupação e dissolver a ansiedade. Não apenas entendendo a teoria, mas praticando cada princípio como um guerreiro da mente, como alguém que decide finalmente tomar o controle da própria vida. Você vai aprender com Marco Aurélio, que governou um império inteiro enquanto lutava contra doenças, traições e perdas. E ainda assim escrevia em silêncio. A alma se torna calma quando cessa de se importar com o que não depende dela. Você vai aprender com Epicteto, um escravo que, mesmo em correntes, se considerava livre, porque ninguém podia dominar seus pensamentos. E vai aprender com Sêneca, que enfrentou a morte com serenidade, porque havia aprendido a viver com propósito, e não com medo. Esses homens entenderam algo que o mundo moderno esqueceu, que a paz interior não vem do controle do mundo, mas do domínio de si mesmo. Se você está cansado de sentir sua mente girando sem parar, se você quer silenciar a ansiedade e reencontrar sua força, então, preste atenção a cada palavra deste vídeo, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma como você vive. Você vai aprender a parar de se preocupar com o que não depende de você, transformar os pensamentos que geram ansiedade, usar a razão como escudo contra o medo e, acima de tudo, recuperar o controle da sua mente e das suas emoções. Tudo isso com ensinamentos estoicos simples, diretos e atemporais. Ensinamentos que continuam verdadeiros mesmo depois de 2000 anos. E se você chegou até aqui, é porque já deu o primeiro passo. O passo mais importante, o de buscar a calma. Porque ninguém busca paz
se já não sente o caos. E talvez seja exatamente esse caos o que vai te transformar. Meu nome é Ítalo Luiz, e eu quero te conduzir nessa jornada de sabedoria para que você aprenda, como os antigos sábios, a viver com serenidade em um mundo de ruído. Então respire fundo. Deixe o passado onde ele está. Pare de tentar controlar o que está fora do seu alcance. E se prepare, porque a partir de agora você vai descobrir os 10 segredos estoicos para eliminar as preocupações e a ansiedade. Segredos que não apenas te ensinarão a viver melhor, mas que podem te libertar para sempre da prisão da mente inquieta. Vamos começar. Segredo 1. Aceite o que não pode controlar. O primeiro segredo estoico para eliminar as preocupações e a ansiedade é simples de dizer, mas profundamente transformador quando praticado. Aceite o que você não pode controlar. Essa é talvez a base de todo o estoicismo. E é também o ponto onde a maioria das pessoas falha na vida. A ansiedade nasce, quase sempre, do desejo de controlar o incontrolável. Queremos controlar o que os outros pensam sobre nós. Queremos controlar os resultados do futuro. Queremos controlar o comportamento das pessoas, o rumo dos acontecimentos, o tempo, o destino. E quando percebemos que nada disso está realmente nas nossas mãos, nós sofremos. O filósofo Epicteto, que viveu como escravo e depois se tornou um dos maiores mestres do estoicismo, começava seus ensinamentos com uma verdade simples, que muda completamente a forma de viver. Há coisas que dependem de nós, e coisas que não dependem de nós. Tudo o que está fora do nosso controle pertence ao reino da natureza, do acaso, do destino. Mas dentro de nós, existe algo que é absolutamente nosso. Nossas opiniões, desejos, impulsos e reações. É aí que mora o verdadeiro poder. Quando você entende isso, algo muda. Você para de desperdiçar energia tentando lutar contra o vento e começa a usar essa mesma força para ajustar as velas. Pense por um instante nas suas maiores preocupações. Quantas delas envolvem algo que você realmente pode controlar? Você se preocupa se as pessoas vão gostar de você, mas pode controlar os pensamentos delas? Não. Você pode controlar apenas as suas ações, o seu caráter, a sua honestidade. O resto está além do seu alcance. Você se preocupa com o futuro, com o que vai acontecer amanhã, com o que pode dar errado, com o que pode ser perdido. Mas o futuro não existe ainda. Ele é apenas uma ideia, uma projeção da sua mente. O que existe é o agora. E é aqui que o estoico vive. O estoico entende que a vida é uma corrente contínua de eventos que fluem como um rio. Você pode escolher nadar com ele, aceitando o seu curso, ou pode lutar contra ele e se cansar até afundar. A aceitação não é fraqueza. Aceitar não é desistir. Aceitar é compreender o que está além do seu poder e redirecionar sua força para aquilo que está dentro do seu poder. Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Mas há algo ainda mais profundo nisso. Sêneca entendia que quando lutamos contra o inevitável, criamos sofrimento desnecessário. O sofrimento não vem dos fatos em si, mas da nossa resistência a eles. Imagine um homem caminhando sob a chuva. Ele pode praguejar, amaldiçoar o clima, culpar o céu por estragar seu dia, ou pode simplesmente aceitar que a chuva é parte da vida, abrir os braços e continuar andando. A chuva continuará caindo da mesma forma, mas o primeiro sofre, o segundo permanece em paz. Essa é a diferença entre o homem comum e o homem estoico. O primeiro quer mudar o mundo para se sentir bem. O segundo muda a si mesmo e se sente bem em qualquer mundo. A verdadeira liberdade começa quando você para de exigir que a vida siga o seu roteiro. Porque a vida não é um roteiro, ela é um fluxo. Ela é imprevisível, ela é maior do que você. Aceitar o que não se pode controlar é entregar o comando do barco ao curso natural das coisas, mas mantendo firme o leme daquilo que está nas suas mãos. Seus pensamentos, suas escolhas, sua postura. Marco Aurélio, imperador romano e discípulo dos ensinamentos estoicos, escreveu em suas meditações pessoais: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso e encontrará força. Essas palavras atravessaram 2000 anos,
porque continuam verdadeiras. A mente é o único reino que você realmente governa. O resto, a opinião dos outros, o clima, o mercado, o destino, pertence ao universo, e não a você. Mas é aqui que muitos se confundem. Aceitar não é se conformar. Aceitar é o primeiro passo da ação sábia. Quando você aceita a realidade como ela é, você para de desperdiçar energia lutando contra o que já existe e passa a direcionar essa energia para o que pode ser transformado. Por exemplo, você não pode mudar o passado, mas pode aprender com ele. Você não pode controlar o comportamento dos outros, mas pode controlar como reage a eles. Você não pode impedir que algo dê errado, mas pode escolher como vai lidar com o erro. Essa é a essência da serenidade estoica: agir onde você tem poder e aceitar com dignidade o que está fora dele. Quando você pratica isso, um tipo diferente de paz começa a surgir. Não é a paz que vem da ausência de problemas, mas a paz que vem da presença da sabedoria. Você começa a perceber que nada lá fora pode te abalar, a não ser que você permita. Que nenhuma circunstância pode roubar sua calma se você decidir permanecer centrado. E é justamente essa compreensão que dissolve a ansiedade. Porque a ansiedade é, essencialmente, um conflito entre o que você quer controlar e o que não pode. É o medo de perder o controle, quando, na verdade, o único controle que você precisa é o autocontrole. Epicteto dizia: quando algo acontece, a única coisa que está em seu poder é decidir como reagir. Essa frase contém o antídoto contra a ansiedade. Se algo te preocupa, pergunte-se: eu posso controlar isso? Se a resposta for não, solte. Se a resposta for sim, haja. Tudo o mais é perda de energia. Praticar a aceitação não é algo que se aprende de um dia para o outro. É uma disciplina diária, uma escolha constante. É acordar todas as manhãs lembrando-se de que há um limite para o que você controla e que o resto pertence ao fluxo natural da existência. O estoico acordava e repetia mentalmente: hoje encontrarei ingratidão, falsidade, arrogância e inveja. Mas nada disso poderá me ferir, porque tudo isso vem da ignorância do outro, e não da minha essência. Ele aceitava o mundo como ele é, sem se iludir com a ideia de que poderia moldá-lo à sua vontade. E justamente por isso, vivia em paz dentro dele. A aceitação te dá algo que ninguém pode tirar: tranquilidade interior. E é essa tranquilidade que mata a ansiedade pela raiz. Quando você aceita o que não pode controlar, você para de viver como uma vítima da vida. Você passa a viver como um participante consciente dela. E toda preocupação perde força diante da clareza. Então, o primeiro segredo estoico é esse: aceite o que você não pode controlar. Pare de lutar contra o fluxo da vida. Use sua força apenas onde ela faz diferença. Dentro de você. Porque é aí, e apenas aí, que mora a verdadeira liberdade. Segredo 2. Viva no presente, não no futuro. O segundo segredo estoico para eliminar as preocupações e a ansiedade é este: viva no presente, não no futuro. Parece simples, mas quase ninguém vive assim. A maioria das pessoas está aprisionada entre dois tempos que não existem: o passado, que já se foi e não pode ser mudado, e o futuro, que ainda não chegou e que, na maior parte das vezes, nunca será como imaginamos. Enquanto isso, o presente, o único momento real, passa despercebido. E é justamente aí que mora a ansiedade. A mente ansiosa vive tentando antecipar o amanhã. Ela cria cenários, calcula possibilidades, imagina catástrofes, constrói 1000 versões do que pode acontecer e sofre em cada uma delas. Mas o amanhã nunca chega como a mente prevê. E quando chega, já é outro presente. Os estoicos entenderam isso há séculos. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: não deixe o futuro te perturbar. Você o encontrará, se tiver de encontrá-lo, com as mesmas armas da razão que hoje te protegem do presente. Perceba o que ele diz: as armas que você precisa para enfrentar o amanhã, você já tem agora. A sabedoria que você busca já está dentro de você, neste exato instante. Mas enquanto sua mente estiver presa no futuro, você jamais terá acesso a ela. A preocupação é uma ilusão de controle sobre o tempo.
Você acredita que, ao pensar no que pode acontecer, está se preparando para evitar o pior, mas, na verdade, está apenas vivendo 2 vezes o mesmo sofrimento, uma na imaginação e outra na realidade. Sêneca dizia: o homem sofre mais pelo que teme do que pelo que realmente acontece. E isso é tão verdadeiro hoje quanto era há 2000 anos. Pense nas suas últimas crises de ansiedade. Quantas delas nasceram de algo que realmente aconteceu? E quantas nasceram do medo do que poderia acontecer? A mente ansiosa é uma máquina do tempo desgovernada. Ela te arrasta para o amanhã e te abandona lá sem que você possa fazer nada. Porque o futuro é um lugar que não existe. O presente é o único ponto de poder que você tem. É o único momento em que você pode agir, mudar, decidir, respirar. O estoico vive ancorado no agora. Ele entende que a vida acontece neste exato instante, nem antes, nem depois. Tudo o que existe está aqui, entre uma respiração e outra. Mas viver no presente não é apenas um conceito bonito, é uma disciplina mental, é o treino constante de trazer sua atenção de volta para o aqui e agora, toda vez que sua mente tenta te arrastar para o futuro. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que te perturba, mas o julgamento que você faz sobre o que acontece. Quando você se projeta no futuro, você cria julgamentos, suposições, medos, e nenhum deles é real. Eles são apenas sombras criadas pela sua própria mente. Os estoicos sabiam que a imaginação é uma força poderosa. Se usada com sabedoria, ela constrói. Mas, usada sem controle, ela destrói. Por isso, o segredo estoico é simples: retorne ao agora. Sempre que sentir a ansiedade crescer, volte ao momento presente. Pergunte a si mesmo: o que está realmente acontecendo agora, neste exato instante? Você vai perceber que, na maioria das vezes, nada está acontecendo. Não há perigo real, não há ameaça concreta, não há crise. Há apenas você e a sua mente criando tempestades. A natureza não conhece o futuro. O sol nasce e se põe. As árvores crescem. O vento sopra. Tudo acontece no ritmo do agora. Somente o ser humano vive tentando controlar o tempo, e por isso sofre. O estoicismo nos ensina que o presente é o único terreno sólido onde podemos construir algo verdadeiro. Tudo o mais é areia movediça. Quando você está totalmente presente, a preocupação desaparece, porque a mente não consegue se dividir entre o agora e o depois. A ansiedade perde o oxigênio, porque ela vive do ar da antecipação. Pense em quantas coisas você deixou de aproveitar por estar preso no futuro. Quantos momentos simples, leves, passaram despercebidos, porque sua cabeça estava ocupada com "e se? E se der errado? E se eu perder? E se não for suficiente? E se me julgarem?" Essas perguntas são as correntes invisíveis da ansiedade, mas todas têm a mesma resposta estoica. Você não sabe, e não precisa saber. Você só precisa viver este momento com presença, com atenção, com propósito, porque o futuro é apenas uma sequência de presentes. E se você aprender a cuidar bem de um, vai cuidar bem de todos. Marco Aurélio dizia: cada dia é uma vida inteira. Quando você entende isso, o medo do futuro perde o poder. Você começa a viver como se cada amanhecer fosse um novo nascimento. Não há pressa, não há ansiedade, há apenas o instante. E dentro dele, tudo o que você precisa está disponível. A calma, a força, a clareza. O presente é o lugar onde Deus, a natureza ou o destino colocam o que é necessário. É onde a ação acontece. É onde o aprendizado se manifesta. É onde você realmente existe. Muitas pessoas vivem esperando o momento certo para agir. Esperam o futuro ideal, o cenário perfeito, a garantia de sucesso. Mas o futuro nunca será ideal, e a vida não espera. O momento certo é sempre agora. O estoico age no presente porque ele entende que o amanhã é apenas uma ideia. E ideias não mudam a realidade. Ações mudam. Por isso, o verdadeiro antídoto contra a ansiedade é a presença ativa. Estar aqui, consciente, sabendo que o que quer que venha, você vai lidar com sabedoria, porque o poder está em você, não no tempo. Há uma prática estoica simples que pode mudar a sua relação com o tempo.
Toda vez que sentir o medo do futuro te dominar, diga mentalmente: ainda não aconteceu, e quando acontecer, estarei pronto. Essa frase te traz de volta ao presente. Ela te lembra que o futuro é uma miragem e que você é capaz de lidar com o que vier, porque a força que você precisa já está dentro de você. Sêneca dizia: a vida é dividida em 3 tempos: o que foi, o que é e o que será. Do passado não temos poder, sobre o futuro não temos domínio, e o presente é o único tempo que realmente nos pertence. Então, viva o que te pertence. O presente é um presente, um dom, um espaço sagrado de existência. E é nele que a ansiedade morre, porque o agora é silencioso, enquanto o futuro é barulhento. O segundo segredo estoico, portanto, é este: viva no presente, não no futuro, porque toda preocupação nasce da tentativa de viver antes da hora. A paz começa quando você entende que o agora é suficiente. Segredo 3. Controle suas percepções. A mente humana é uma fábrica de interpretações. A todo instante, ela traduz o mundo em significados. Mas o que os estoicos descobriram, e o que poucos ainda percebem, é que a maior parte do nosso sofrimento não vem dos fatos em si, e sim da forma como os interpretamos. É a percepção que decide se algo será motivo de tormento ou de serenidade. 1. O mundo é neutro. Nós é que damos o significado. Imagine 2 pessoas presas na mesma tempestade. Uma vê o caos, o medo e o fim do mundo. A outra vê a força da natureza, uma oportunidade de se abrigar e aprender sobre paciência. O que mudou? Não foi a chuva, foi a percepção. Epicteto dizia: o que perturba o ser humano não são as coisas, mas as opiniões que ele tem sobre as coisas. Essa é a essência do terceiro segredo estoico: aprender a controlar o olhar, não o mundo. O homem comum busca mudar o que está fora, quer que o trânsito flua, que as pessoas sejam mais gentis, que o tempo coopere com seus planos. Mas o sábio estoico muda o que está dentro. Ele molda sua percepção, porque ele sabe: ninguém controla o vento, mas todos podem ajustar as velas. Quando você controla a forma como percebe os acontecimentos, você se liberta da escravidão emocional. As preocupações perdem força. A ansiedade se dissolve, porque você passa a entender que a dor só cresce quando você alimenta as interpretações erradas. 2. A arte de separar o fato da opinião. Os estoicos treinavam constantemente essa habilidade. Separar o que é fato do que é opinião. Fato: perdi o emprego. Opinião: isso é terrível. Minha vida acabou. O primeiro é neutro. O segundo é julgamento. Marcos Aurelius escreveu em suas Meditações: se você está angustiado por algo externo, a dor não se deve à própria coisa, mas à sua avaliação dela. E isso, você tem o poder de revogar a qualquer momento. Quando você aprende a ver os fatos como eles são, sem exageros, sem rótulos, sem drama, você retoma o poder. A mente se torna clara, o coração se estabiliza, e a ansiedade não encontra terreno fértil para crescer. 3. Exercício estoico para dominar a percepção. Toda vez que algo o incomodar, pare e diga a si mesmo: isto é apenas uma impressão. Essa pequena frase é um escudo mental. Ela cria uma pausa entre o evento e sua reação. Nesse espaço, nasce o domínio. Pergunte-se: estou reagindo ao fato ou à minha interpretação? Há outra forma de ver isso? O que um sábio veria aqui? Com o tempo, esse hábito se torna natural. A mente passa a buscar o equilíbrio antes do julgamento. E quando a mente se torna justa e estável, a ansiedade não encontra abrigo. 4. Reinterpretar é transformar o controle das percepções. Não significa negar a realidade, mas vê-la sob a luz certa. Perder algo pode ser um convite ao desapego. Ser criticado pode ser uma chance de fortalecer a autoconfiança. Enfrentar o caos pode ser uma oportunidade de treinar a calma. Os estoicos enxergavam virtude em cada obstáculo. Para eles, o que parece tragédia pode ser treinamento. O que parece fracasso pode ser lição. O que parece dor pode ser crescimento. Epicteto dizia: toda dificuldade que encontramos é um exercício de nossa alma.
A preocupação nasce quando você acredita que tudo está contra você. Mas quando muda o olhar, percebe que nada está contra. Tudo está para o seu aprendizado. 5. A mente é o campo de batalha. Não é o mundo que te derruba. É a sua mente que o convence de que você caiu. O controle das percepções é o domínio da fronteira entre você e o caos. Quando você aprende a interpretar o mundo de forma racional e serena, os ataques externos perdem força. Imagine-se no centro de uma tempestade. O vento sopra, as ondas batem, mas você permanece firme. A tempestade é real, mas dentro de você reina a paz. Isso é o que os estoicos chamavam de ataraxia, tranquilidade imperturbável. Ela não nasce da fuga, mas da clareza, da percepção justa. 6. Aplicando na vida moderna, vivemos rodeados por informações, críticas e pressões. Notícias ruins, redes sociais, comparações, cobranças. Tudo parece urgente. Tudo parece pessoal. Mas quando você aplica o terceiro segredo estoico, o controle das percepções, você começa a enxergar além do ruído. Você entende que a crítica alheia é apenas a opinião de outro ser humano, que o erro é parte do processo, que a demora não é fracasso, mas maturação. A serenidade vem quando você para de rotular tudo como bom ou ruim, quando simplesmente aceita que o mundo é o que é, e que sua missão é reagir com sabedoria, não com desespero. 7. O poder de uma mente calma a uma mente calma vê o que uma mente ansiosa ignora. A preocupação surge quando a percepção está distorcida, quando você acredita que precisa controlar o incontrolável. Mas quando o olhar se alinha à razão, o peso desaparece. Você entende que cada situação é apenas mais uma peça no grande tabuleiro da existência. E assim, o controle das percepções se torna a base da liberdade interior. Você para de lutar contra o mundo e começa a caminhar com ele. Segredo 4. Viva o presente com aceitação e propósito. O quarto segredo estoico é o mais simples de compreender e o mais difícil de aplicar. Viver o presente. Aceitar a vida como ela é. Encontrar propósito no instante que está diante de você. A mente humana, no entanto, é uma viajante inquieta. Ela corre para o passado, buscando culpas, e se projeta no futuro, fabricando medos. E nesse vai e vem, ela esquece o único momento que realmente existe, o agora. Os estoicos entendiam isso melhor do que ninguém. Para eles, o presente era o território da ação, o lugar onde a virtude pode florescer e onde a alma encontra paz. 1. A prisão do tempo imaginário. A maioria das pessoas vive aprisionada em dois lugares que não existem: o ontem e o amanhã. Elas revivem cenas passadas, arrependem-se do que não podem mudar e depois se projetam em cenários futuros que talvez nunca aconteçam. Epicteto dizia: não é o que acontece que nos perturba, mas o que imaginamos sobre o que acontece. E o que mais imaginamos é o futuro. Criamos monstros que ainda não nasceram e depois passamos noites em claro tentando combatê-los. A ansiedade nasce dessa ilusão, de achar que o amanhã pode ser controlado hoje. Mas a verdade é dura e libertadora. O futuro nunca chega. Ele é apenas um conceito que nos distrai da única realidade, o agora. O sábio estoico aprende a observar sua mente como quem observa um rio. Ele vê os pensamentos fluindo, lembranças, expectativas, medos, mas não se apega a nenhum. Ele permanece onde a vida acontece, no instante presente. 2. A aceitação, o coração do estoicismo. Viver o presente não é apenas uma questão de foco, é um ato de aceitação. Aceitar não é desistir. É compreender que há forças além do seu controle e que lutar contra elas é como tentar segurar o vento com as mãos. Sêneca escreveu: aceitar de bom grado o que não se pode evitar é a maior virtude. Aceitar o que vem não significa que você aprova o sofrimento, mas que o reconhece como parte do caminho. A aceitação transforma o caos em oportunidade de sabedoria. Pense nas ondas do mar. Elas não perguntam por que batem nas pedras. Elas apenas seguem seu curso natural. Assim também é a vida. Ela acontece, independentemente do que você quer. E quanto mais você tenta resistir, mais cansaço sente. Mas quando você flui com ela, encontra leveza, clareza e paz. Aceitar é dizer: eu não controlo o que acontece,
mas controlo como respondo. E essa resposta consciente é o verdadeiro poder do ser humano. 3. O presente é o único lugar da ação. Os estoicos viam o presente como o campo sagrado da ação. Marcos Aurelius escreveu: "Não perca tempo discutindo sobre como o homem bom deve ser. Seja um." Isso é o estoicismo puro. Menos fala, mais ação. O passado é aprendizado. O futuro é incerteza. O presente é dever. Tudo o que você pode fazer, mudar, crescer, construir, amar, acontece agora. Não amanhã, não quando as condições forem ideais, mas agora. A mente ansiosa espera o momento perfeito. O sábio cria o momento perfeito. Ele entende que cada respiração é uma chance de agir com virtude. Cada palavra é uma oportunidade de expressar sabedoria. E cada obstáculo é um teste de caráter. Viver o presente é viver em movimento. Não é se acomodar, mas agir de forma consciente, sem a névoa das preocupações. 4. Como o presente destrói a ansiedade. A ansiedade se alimenta do amanhã. Quando você se ancora no presente, ela morre de fome. Perceba, você nunca está realmente ansioso no presente. Quando você está aqui e agora, respirando, observando, consciente, não há espaço para o medo do que ainda não existe. Marcos Aurelius dizia: "Toda vez que você se perturba, é porque esqueceu o que é o presente." Estar presente é lembrar-se de que você tem o essencial, o instante atual. Um estoico não foge do futuro, mas não o antecipa. Ele o enfrenta quando chega, com clareza e serenidade. Ele entende que o amanhã será cuidado pelo amanhã, e que o seu dever é cuidar do agora. Faça o teste. Toda vez que sentir a ansiedade crescendo, traga sua atenção para o corpo. Respire. Observe a respiração entrando e saindo. Sinta o chão sob os pés, o ar nos pulmões, o peso das mãos. A mente volta, o corpo desperta, e o medo se dissolve como névoa ao sol. 5. A presença com propósito. Mas o estoico não vive o presente de forma passiva. Ele vive com propósito. Viver com propósito é direcionar cada ato para algo maior. A virtude, a razão, o bem. Sêneca dizia: "A vida é longa o suficiente se a soubermos usar." E saber usar a vida é usá-la conscientemente, a cada instante. O homem comum desperdiça os dias com distrações, sempre esperando um dia começar de verdade. O sábio vive como se cada dia fosse uma vida inteira. Ele não espera o futuro. Ele o constrói com o que tem aqui e agora. Pergunte-se: o que estou fazendo agora tem valor? Este momento está alinhado com quem eu quero ser? Se este fosse meu último dia, eu estaria em paz com o que estou fazendo? Essas perguntas trazem propósito ao presente, e o propósito dá sentido à existência. 6. A força da aceitação ativa. Os estoicos não acreditavam em resignação, mas em aceitação ativa. Aceitar ativamente é reconhecer o que não se pode mudar, e, ao mesmo tempo, agir sobre o que está ao seu alcance. Imagine que chove no dia do seu grande plano. Você pode reclamar, lamentar, amaldiçoar o tempo, ou pode pegar um guarda-chuva e seguir em frente. O sábio não gasta energia com o inevitável. Ele a direciona para o que pode transformar. Essa atitude é libertadora. Você deixa de ser vítima do destino e se torna colaborador da vida. Você passa a enxergar o presente não como um obstáculo, mas como um campo de treinamento para a alma. E quando você vive assim, a preocupação desaparece, porque mesmo que o futuro traga tempestades, você sabe que terá força para enfrentá-las e serenidade para aceitá-las. 7. Viver o presente é viver como um sábio. O sábio não foge do passado, mas aprende com ele. Não teme o futuro, mas o constrói. E, acima de tudo, vive plenamente o agora, porque entende que este momento é o único que pertence verdadeiramente a ele. Marcos Aurelius resumiu essa filosofia em uma única frase: concentre-se no que está diante de você, como se fosse a última tarefa da sua vida. Esse é o segredo estoico da presença. Não é sobre correr, nem sobre alcançar tudo. É sobre estar inteiro em tudo o que faz. Quando você está inteiro, o tempo se expande, as preocupações diminuem, e a ansiedade, finalmente, perde o domínio sobre sua mente.
Segredo 5. Entenda a natureza do destino e confie na ordem do universo. O quinto segredo estoico é talvez o mais profundo de todos. O ponto onde a sabedoria se encontra com a fé racional. Os estoicos acreditavam que o universo é governado por uma ordem divina, racional, perfeita. Nada acontece por acaso. Nenhuma perda, nenhum atraso, nenhum obstáculo é sem propósito. Tudo é parte de um plano maior. O Logos, como chamavam. Viver de acordo com o Logos é compreender que o destino não é um inimigo, mas um instrutor. Que a vida não erra de caminho, apenas ensina de formas que nem sempre compreendemos. 1. O universo não está contra você. Uma das maiores causas da ansiedade é a crença de que o universo conspira contra nós. Quando algo dá errado, pensamos, por que comigo? Mas o estoico sabe que nada está contra, está apenas em curso. Marcos Aurelius escreveu, tudo o que acontece é natural, e nada que seja natural é um mal. Essa frase carrega uma força imensa. Ela destrói a ideia de que o sofrimento é punição, de que o azar é perseguição. Os estoicos viam a vida como um rio que flui segundo leis perfeitas. Você pode lutar contra a corrente e se afogar, ou aprender a nadar com ela e seguir o fluxo. O destino, para o sábio, é o mestre que conduz. Ele não o teme, não o culpa, ele o honra, porque sabe que cada volta do rio leva a um lugar necessário. 2. Amor fati, o amor ao destino. Os estoicos não apenas aceitavam o destino, eles o amavam. Essa ideia, conhecida como amor fati, é um dos princípios mais poderosos da filosofia estoica. Amor fati significa, ame tudo o que te acontece, como se você mesmo o tivesse desejado. É mais do que resignação. É entusiasmo pelo que é. Sêneca dizia, aceita tudo o que acontece como se o tivesses pedido. Isso muda completamente a forma de ver a vida. Perdeu algo? Talvez o universo o esteja libertando de um peso que você não via. Foi rejeitado? Talvez o caminho correto estivesse em outra direção. Sofreu uma demora? Talvez fosse o tempo necessário para você amadurecer. O amor fati é a cura da ansiedade, porque você deixa de lutar contra o que é e passa a cooperar com o que deve ser. Você para de temer o futuro, porque entende que o que vier fará parte de um bem maior, mesmo que agora você não o compreenda. 3. O destino como treinamento da alma. Epicteto ensinava que cada evento da vida é um exercício preparado pela natureza para o fortalecimento da alma. Nada acontece em vão. O frio existe para que você aprenda resistência. A perda existe para que você aprenda desapego. O fracasso existe para que você aprenda humildade. Assim como o ferreiro usa o fogo para temperar o ferro, a vida usa o destino para forjar o caráter. E é isso que os estoicos compreendiam. O que parece dor é, na verdade, treinamento. A pessoa comum amaldiçoa as dificuldades. O sábio as agradece, porque ele entende que, sem elas, a alma permaneceria fraca, sem sabedoria, sem profundidade. Cada obstáculo, cada frustração, cada golpe da vida é uma lição disfarçada. A ansiedade nasce quando você resiste a essas lições, mas quando as acolhe, o medo se transforma em fé. 4. A confiança racional no cosmos. Os estoicos tinham uma fé racional. Não era uma crença cega, mas uma convicção lógica. O universo é ordenado, e tudo nele tem razão de ser. Marcos Aurelius escreveu, o universo é mudança, a vida é opinião. Ou seja, as mudanças são inevitáveis, mas o sofrimento é opcional, porque depende da sua percepção. Quando você entende que as transformações fazem parte da ordem natural, deixa de se desesperar diante delas. Você passa a confiar. Confia que o rio da vida o está levando onde deve ir. Confia que as perdas são substituições. Confia que as esperas são preparações. Confia que o destino não se engana com você. Essa confiança não é passividade, é força. Porque quando você confia no fluxo, não precisa de controle. E quando o controle se vai, a preocupação vai com ele. 5. O que depende de você e o que não depende. Epicteto repetia esse princípio como um mantra. Há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. Tudo o que depende de você
suas ações, suas escolhas, sua atitude, merece total dedicação. Tudo o que não depende, o tempo, a opinião dos outros, o resultado final, merece aceitação. Quando você entende essa distinção, a mente se torna leve. A ansiedade, que é a tentativa de controlar o incontrolável, desaparece. O homem comum tenta moldar o mundo à sua vontade. O sábio molda sua vontade ao mundo, e é aí que nasce a serenidade. 6. Como praticar o amor. Fati. Para incorporar o amor Fati, pratique este pensamento sempre que algo não sair como o esperado. Talvez isso também seja para o meu bem. Repita isso até que se torne natural. Essa simples frase tem o poder de dissolver o desespero e abrir a visão para o propósito oculto dos acontecimentos. Sêneca dizia: o destino conduz quem o aceita e arrasta quem o resiste. Então, escolha ser conduzido. Deixe que a vida o leve, mas caminhe com os olhos abertos e o coração firme. Aceitar o destino é dançar com a vida, não como quem é empurrado, mas como quem entende o ritmo da música e segue no compasso certo. 7. Quando você confia, o medo perde o poder. A ansiedade é filha da desconfiança. Quando você acredita que o futuro pode trair você, o medo cresce. Mas quando confia na ordem do universo, nada o abala. Você passa a ver cada acontecimento como um movimento do cosmos, e você, uma parte essencial desse todo. Nada é aleatório. Nada é perda. Tudo é caminho. Quando a mente chega a esse ponto de clareza, ela se silencia. Não há mais necessidade de correr, de resistir, de temer. Há apenas confiança. E na confiança, a paz. Marcos Aurelius encerra esse ensinamento com sabedoria suprema. Aceite tudo o que lhe acontece, pois o que poderia se ajustar melhor às suas necessidades? Nada é fora de lugar. Nem as dores, nem os atrasos, nem as quedas. Tudo é exatamente como deve ser, e isso é o segredo supremo da serenidade estoica. Segredo 6. Domine suas reações e alcance a verdadeira liberdade interior. O sexto segredo estoico para eliminar as preocupações e a ansiedade mergulha no coração da liberdade humana, nossas reações. Enquanto muitos acreditam que liberdade é ter o controle sobre o mundo externo, os estoicos nos ensinam que a verdadeira liberdade reside em controlar a si mesmo. Não é o que acontece que determina a paz de espírito, mas a forma como reagimos a tudo o que acontece. 1. Você não controla os eventos, mas controla sua reação. É uma verdade simples, mas profundamente transformadora. Não são os eventos que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos e reagimos a eles. Epicteto. Se alguém o ofende, se o trânsito atrasa, se um projeto falha, nada disso é o que realmente cria sofrimento. O que cria sofrimento é a resposta emocional que você escolhe. O homem comum reage automaticamente. Ele explode de raiva, se desespera, se culpa. O sábio observa, respira, pondera e age de acordo com a razão. Essa diferença é monumental. Enquanto o primeiro está à mercê do mundo, o segundo permanece senhor de si. 2. A disciplina das reações. Os estoicos treinavam a mente como um atleta treina o corpo. Toda situação, por mais simples ou complexa, era oportunidade de exercitar a disciplina interior. Quando alguém diz algo ofensivo, não reagir impulsivamente não é fraqueza, é força controlada. Quando um plano falha, não se desesperar não é indiferença, é clareza de propósito. Quando surge o medo, não se deixar dominar por ele não é apatia, é domínio sobre si mesmo. Cada reação controlada fortalece a mente. Cada impulso contido é um tijolo na construção da liberdade interior. 3. A diferença entre estímulo e resposta. Imagine a vida como um grande teatro de estímulos. O mundo lança eventos, e nós respondemos. Se não treinarmos nossa mente, respondemos impulsivamente. Se a treinamos, cada resposta é escolhida conscientemente. Epicteto nos lembra: entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço está o poder de escolher nossa reação, e nesse poder, nossa liberdade. Esse espaço é onde nasce a serenidade. É onde a ansiedade perde força. Porque a ansiedade é impulsiva. Ela se alimenta da reação automática. Quando você cria espaço para pensar,
ela não encontra sustento. 4. Exercício prático de domínio. Toda vez que sentir uma emoção intensa, raiva, medo, frustração, pare, respire. Pergunte-se: esta emoção vai me ajudar ou me prejudicar? É uma reação ao fato ou a minha interpretação dele? Qual seria a resposta de um sábio neste momento? Com a prática constante, a mente aprende a pausar antes de reagir. E essa pausa é o começo da liberdade interior. Os estoicos comparavam a mente a um cavalo selvagem. Sem controle, ela dispara, derrubando tudo pelo caminho. Com treino, ela se torna dócil, mas não submissa. Controlada, mas viva, capaz de realizar feitos extraordinários. 5. Aceitar, mas não se submeter. Dominar as reações não significa aceitar tudo passivamente. Significa agir com consciência, escolhendo respostas que promovam o bem-estar, a virtude e a tranquilidade. Por exemplo, se alguém te acusa injustamente, você não precisa se curvar nem reagir com raiva. Você pode defender-se com calma, ignorar o ataque se ele não tiver valor, refletir sobre a crítica se houver algo útil nela. A escolha é sua e a liberdade está exatamente nesse ponto, no domínio sobre a própria mente, independentemente do que acontece ao redor. 6. A liberdade verdadeira. A liberdade externa é ilusória. Você pode perder bens, perder status, perder oportunidades, e tudo isso está fora do seu controle. Mas a liberdade interior é inviolável. Ninguém pode tirá-la de você se você decidir controlá-la. Sêneca escreve: não existe prisão maior do que ser escravo das próprias paixões. Não existe riqueza maior do que a liberdade da mente. Dominar suas reações transforma o sofrimento em aprendizado, a ansiedade em serenidade e o caos em oportunidade. É o caminho da verdadeira força. 7. Transformando a ansiedade em virtude. Quando você domina suas reações, a ansiedade se torna ferramenta, não inimiga. Ela te alerta sobre onde você pode agir com prudência, paciência e coragem. Ela não te paralisa, te ensina, e a cada momento de autocontrole, você fortalece a alma, tornando-se cada vez mais resistente às tempestades da vida. A pessoa comum reclama da vida. O sábio a usa, o comum teme o futuro. O sábio o enfrenta com tranquilidade. O comum é escravo das circunstâncias. O sábio é livre em qualquer circunstância. 8. O segredo final do sexto princípio. O sexto segredo estoico, portanto, é este: domine suas reações. Não permita que os eventos externos determinem seu estado interior. Escolha a serenidade. Escolha a razão. Escolha a liberdade. Quando você pratica isso todos os dias, a ansiedade perde sua raiz. O medo se dissolve. A preocupação se transforma em ação consciente. E você finalmente alcança a verdadeira liberdade interior, aquela que ninguém pode tirar, nenhum destino pode abalar e nenhuma circunstância pode corromper. Segredo 7. Pratique a gratidão e transforme sua perspectiva. O sétimo segredo estoico para eliminar preocupações e ansiedade é muitas vezes subestimado: a gratidão. Em meio às pressões da vida moderna, somos constantemente levados a focar no que nos falta, no que deu errado, no que poderia ter sido diferente. E é justamente esse olhar que alimenta a ansiedade. Os estoicos ensinaram que a mente encontra paz quando aprende a valorizar o que já possui. Não é sobre ignorar dificuldades, mas sobre perceber que, mesmo nos desafios, há sempre algo a ser apreciado, algo que fortalece, algo que ensina. 1. A mente ansiosa e a escassez. A ansiedade nasce da escassez, não da escassez material, mas da percepção de que nunca temos o suficiente. Tempo, segurança, controle, reconhecimento. Quando a mente está presa ao não tenho ou ao não sou suficiente, o medo cresce. O futuro parece ameaçador. O presente parece vazio. Os estoicos perceberam que esse sentimento de escassez é uma ilusão da mente. O que realmente existe é a abundância, a vida, o ar, a capacidade de pensar, de agir, de amar, de aprender. Tudo o que temos, inclusive nossas dificuldades, pode ser transformado em oportunidade.
2. Gratidão como prática diária. A gratidão não é apenas um sentimento passageiro. É uma disciplina. Ela se cultiva como se cultivasse um jardim. Epicteto ensinava: não se esqueça de agradecer por aquilo que possui, mesmo que pareça pequeno. Cada manhã, faça uma pausa e liste mentalmente ou escreva: o que eu tenho hoje que me sustenta? Quem ou o que contribui para a minha vida? Que desafios até agora me ensinaram algo valioso? Ao fazer isso, você muda o foco da mente, do medo do futuro para o reconhecimento do presente. E o presente, quando valorizado, é curativo para a ansiedade. 3. Transformando dificuldades em gratidão. Os estoicos não praticavam gratidão apenas pelos momentos fáceis. Eles aprendiam a agradecer pelas dificuldades, pelo sofrimento, pelos erros. Por quê? Porque cada obstáculo contém lições, força e oportunidade de crescimento. Sêneca escrevia: dificuldades fortalecem a mente. Se você agradecer por elas, transformará dor em virtude. Quando algo difícil acontece, pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Como posso crescer através desta situação? De que forma isso fortalece meu caráter? Ao responder, você transforma a ansiedade em ação, preocupação em reflexão, medo em aprendizado. 4. Gratidão e percepção da realidade. A prática da gratidão também corrige distorções da percepção. A mente ansiosa tende a amplificar problemas e minimizar recursos. Mas ao focar no que é positivo, mesmo que pequeno, você equilibra o olhar. Por exemplo, uma crítica no trabalho pode ser uma oportunidade de melhorar. Uma dificuldade financeira pode ensinar disciplina e resiliência. Um relacionamento difícil pode revelar onde você precisa crescer emocionalmente. Ao perceber o bem no que parece ser ruim, você quebra o ciclo da preocupação. 5. A gratidão e o presente. A gratidão também conecta você ao presente. Quando você aprecia o que tem agora, deixa de se preocupar com o que ainda não veio. A ansiedade desaparece porque a mente se ancora no que é real e não no que é imaginário. Marcos Aurelius dizia: quando acordar, pense em agradecer pelo que tem, pelo que respira, pelo que é. Essa simples prática transforma o olhar. O presente deixa de ser um lugar de escassez e medo. Torna-se espaço de abundância e serenidade. 6. Exercício diário de gratidão estoica. Todas as manhãs, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Durante o dia, sempre que surgir ansiedade, lembre-se de pelo menos uma dessas coisas. À noite, revise o dia e identifique algo que ensinou ou fortaleceu você. Agradeça mentalmente pelos desafios que enfrentou, reconhecendo o crescimento que proporcionaram. Com o tempo, essa prática cria uma mente resistente à preocupação, que reconhece valor até nas circunstâncias mais desafiadoras. 7. Gratidão e serenidade. Quando você combina gratidão com percepção e domínio das reações, nasce a serenidade. Você deixa de ser escravo das circunstâncias e se torna mestre da própria experiência. A ansiedade perde espaço porque você aprende que nem tudo depende de você, e isso está bem. Tudo o que acontece tem propósito, mesmo que oculto. Você possui recursos internos e externos para lidar com os desafios. O universo não é cruel. Você não é impotente. Há abundância suficiente no presente, e essa consciência elimina a ansiedade. 8. O segredo estoico da transformação da mente. O 7º segredo, portanto, é claro. Pratique a gratidão diariamente. Veja o mundo não apenas pelo que falta, mas pelo que é. Reconheça os recursos, os aprendizados, as oportunidades e as lições. Quando a gratidão se torna hábito, a mente encontra paz. As preocupações perdem força. A ansiedade desaparece. E você começa a viver a vida que sempre esteve ao seu alcance, mas que só é vista quando você escolhe agradecer. Segredo 8. Antecipar desafios com a mente preparada, não com medo. O 8º segredo estoico para eliminar preocupações e ansiedade é a prática da premeditatio malorum, ou antecipação dos males. Ao contrário do que muitos pensam, essa técnica não é pessimismo, é preparação. É treinar a mente para enfrentar dificuldades sem se tornar vítima delas.
Os estoicos entendiam que a ansiedade surge quando somos surpreendidos por problemas que não previmos. Se antecipamos mentalmente os desafios, ganhamos clareza, coragem e serenidade. 1. O poder da antecipação consciente. Imagine que você está prestes a atravessar um terreno desconhecido. Se você apenas segue sem planejamento, qualquer obstáculo se torna um choque. Mas se você visualiza os possíveis desafios antes, você caminha preparado. Cada passo consciente, cada movimento estratégico. É exatamente assim com a vida. Ao imaginar possíveis problemas, perda, críticas, fracassos, você reduz o impacto emocional quando eles realmente acontecem. Sêneca dizia: não devemos nos assustar com o futuro, devemos nos preparar para ele. A antecipação não cria medo, cria resiliência. A ansiedade nasce quando o imprevisto nos pega desprevenidos. O sábio transforma o imprevisível em familiar, ou pelo menos em algo que ele sabe como enfrentar. 2. A diferença entre medo e preparação. Muitas pessoas confundem antecipação com preocupação. A preocupação é passiva, ansiosa, destrutiva. A antecipação estoica é ativa, racional e fortalecedora. A preocupação: e se eu perder meu emprego? E se tudo der errado? Paralisa. A antecipação: se eu perder meu emprego, posso aplicar minhas economias, buscar novas oportunidades, aprender novas habilidades. Fortalece. O primeiro leva ao sofrimento, o segundo leva à prontidão. Epicteto ensinava: treine a mente para o que pode acontecer. Assim, quando acontecer, você não será surpreendido. 3. Exercício da Premeditatio Malorum. Todo dia, reserve alguns minutos para imaginar possíveis obstáculos. Visualize com clareza os desafios mais prováveis, mas sem dramatização. Planeje mentalmente suas ações e respostas diante de cada situação. Termine lembrando-se de que você possui recursos internos e externos para lidar com eles. Exemplo prático. Problema: um projeto importante pode falhar. Antecipação: imagine a falha. Como lidará com a situação? O que aprenderá? E quais recursos pode mobilizar? Resultado: quando o problema ocorrer, ele não é surpresa. É algo que você já analisou e para o qual já está preparado. 4. O benefício da antecipação para a ansiedade. Quando você pratica essa técnica, o medo do desconhecido diminui. A ansiedade não se alimenta da clareza, apenas da incerteza. Ao antecipar problemas, você retira deles o poder de te paralisar. Marcos Aurelius escreveu: a morte, a dor, o fracasso, nada deve surpreender você. Tudo é natural. Antecipe e aceite. Essa antecipação cria uma mente serena mesmo diante de tempestades, porque você sabe que já pensou sobre elas e se preparou. 5. Preparação mental como escudo. A prática da Premeditatio Malorum funciona como um escudo invisível. Não impede os golpes, mas reduz a dor. Não elimina obstáculos, mas fortalece a coragem. Não controla o futuro, mas controla a reação ao futuro. O estoico entende que não pode mudar o que está fora de seu controle, mas pode sempre preparar-se para enfrentar qualquer circunstância com dignidade e razão. 6. Transformando a antecipação em virtude. A antecipação não é apenas proteção, é também treinamento da virtude. Coragem. Você enfrenta mentalmente o que teme. Prudência. Planeja suas ações com clareza. Autocontrole. Aprende a não reagir impulsivamente. Justiça. Prepara respostas equilibradas em situações de conflito. Cada exercício diário fortalece essas qualidades e a mente se torna cada vez menos vulnerável à ansiedade. 7. Antecipação e presença. Interessante notar que a Premeditatio Malorum também aumenta a presença. Ao antecipar desafios de forma racional, você se concentra no que pode fazer agora. Não fica preso ao medo do futuro, mas age conscientemente no presente, com sabedoria e serenidade. Os estoicos chamavam isso de alinhar mente e ação, estar pronto para qualquer circunstância, sem perder a calma ou a clareza do presente. 8. O segredo estoico da antecipação. Portanto, o 8º segredo é: antecipe desafios com a mente preparada, não com medo. Quando você se exercita nessa prática,
Cada imprevisto se torna oportunidade de crescimento. Cada dificuldade deixa de ser ameaça e passa a ser treinamento da alma. A ansiedade perde força, porque o futuro deixa de ser desconhecido e passa a ser terreno conhecido da mente disciplinada. O sábio não teme o que está por vir. Ele planeja, prepara e aceita. E na aceitação consciente, a mente encontra a liberdade, e a ansiedade finalmente perde o domínio. Segredo 9. Desenvolva resiliência emocional e torne a adversidade seu aliado. O nono segredo estoico para eliminar preocupações e ansiedade se concentra em algo essencial: resiliência emocional. Não é sobre evitar dificuldades ou viver sem problemas. É sobre transformar cada adversidade em oportunidade de fortalecimento da mente e do caráter. Os estoicos compreendiam que a vida inevitavelmente traz obstáculos. A diferença entre sofrimento e serenidade não está no que acontece, mas na forma como você se mantém firme diante do inevitável. 1. A adversidade é inevitável. Nenhum ser humano escapa das dificuldades. Doença, perdas, rejeição, falhas, injustiças. Tudo isso faz parte da experiência de viver. A ansiedade surge quando vemos a adversidade como inimiga. O sábio estoico, porém, vê a adversidade como professora. Cada desafio é um exercício de paciência, coragem e autocontrole. Epicteto nos ensina: não é a situação que nos enfraquece, mas a forma como a julgamos. Use cada desafio para treinar a alma. Assim, a adversidade deixa de ser algo a temer e se torna aliada da transformação pessoal. 2. A resiliência como prática diária. Resiliência não é algo que nasce pronto, é construída. Momento a momento, reação a reação. O estoico treina a mente para aceitar e superar pequenas frustrações antes que surjam grandes crises. Por exemplo, um atraso no transporte. Pratique paciência em vez de irritação. Uma crítica inesperada. Veja-a como oportunidade de reflexão, não de ataque. Um pequeno fracasso. Aprenda com ele, em vez de se punir. Cada pequeno exercício de resiliência prepara você para desafios maiores, tornando a ansiedade progressivamente irrelevante. 3. Transformando dor em virtude. Os estoicos não veem sofrimento como punição. Eles veem possibilidade de crescimento. Quando algo doloroso acontece, é a chance de treinar. Coragem. Enfrentar a dor sem fugir. Paciência. Suportar situações desconfortáveis sem se deixar abalar. Autocontrole. Não reagir impulsivamente. Sabedoria. Aprender com a experiência e aplicá-la no futuro. Sêneca afirma: a adversidade revela o que somos. Use-a para moldar o que deseja se tornar. 4. Exercício estoico de resiliência. Sempre que enfrentar um desafio, pergunte: o que esta situação ensina? Que virtudes posso desenvolver aqui? Lembre-se, você controla a reação, não o evento. Respire, reflita, escolha agir com sabedoria. Visualize-se superando a dificuldade com serenidade e força. Esse exercício constante cria uma mente inabalável, capaz de manter a calma, mesmo em meio ao caos. 5. A adversidade como aliada. Ao contrário do que muitos pensam, problemas não são inimigos. Eles são instrumentos para crescimento pessoal e fortalecimento emocional. Imagine a adversidade como pesos na academia da alma. Quanto maior o desafio, mais músculos internos você desenvolve. Resistência à frustração, capacidade de manter a serenidade sob pressão, clareza de julgamento em situações complexas, confiança em si mesmo, mesmo diante de incertezas. Assim, cada dificuldade se transforma em um treinamento da mente, eliminando o poder da ansiedade sobre você. 6. Resiliência e liberdade interior. Quando você aprende a enfrentar adversidades com equilíbrio, algo poderoso acontece. Você se liberta da tirania das circunstâncias. Não importa quão caótico seja o mundo externo, sua mente permanece estável. O sofrimento externo perde força, porque você já controla o seu mundo interno. Marcos Aurelius resume: a felicidade e a liberdade começam com a disciplina da mente. Domine a si mesmo, e nada poderá derrubá-lo. A resiliência emocional, portanto,
É o caminho para a liberdade estoica. É a ponte entre a adversidade inevitável e a paz de espírito duradoura. 7. Aplicação prática no cotidiano. Aplique a resiliência em pequenas situações antes de grandes desafios. Quando o trânsito atrasar, aceite o momento e use para reflexão. Quando alguém criticar você injustamente, respire e analise racionalmente. Quando um plano falhar, busque aprender a lição escondida. Cada pequeno ato fortalece a mente, reduz a ansiedade e transforma o medo em poder. 8. O segredo estoico da resiliência. O 9º segredo é: desenvolva resiliência emocional e torne a adversidade seu aliado. Quando você aplica esse princípio, não há evento externo capaz de gerar preocupação duradoura. Cada desafio se torna treino, cada dificuldade, oportunidade. E com a prática constante, a ansiedade perde seu domínio, enquanto você se fortalece e se torna cada vez mais sereno, equilibrado e livre. Segredo 10. Pratique o desapego e a simplicidade para libertar sua mente. O 10º segredo estoico para eliminar preocupações e ansiedade é um dos mais poderosos. Desapego e simplicidade. Vivemos em uma sociedade que ensina a acumular, a depender de coisas externas e a medir felicidade pelo que possuímos. Os estoicos, no entanto, sabiam que a verdadeira liberdade e serenidade vêm do desapego das posses, das expectativas e das opiniões alheias, e da simplicidade na vida e na mente. 1. O peso do apego. A ansiedade nasce do apego. Apego a resultados, apego a pessoas, apego a bens materiais, apego a reconhecimento social. Quando você depende de fatores externos para se sentir seguro ou feliz, cada mudança ou perda gera preocupação. A mente fica refém do que não controla. O estoico observa: o que depende de nós é a nossa mente, o resto depende do mundo. Epicteto. O desapego não é indiferença, mas liberdade. Quando você solta o que não controla, reduz drasticamente o sofrimento e a ansiedade. 2. Simplicidade como ferramenta de serenidade. A simplicidade não é apenas sobre ter menos coisas, é sobre valorizar o essencial. Menos distrações externas, menos complexidade mental, menos necessidade de aprovação alheia. Sêneca dizia: é muito mais feliz quem deseja pouco e possui o suficiente, do que quem deseja demais e nunca tem o bastante. Simplificar a vida, o pensamento e os desejos permite que você foque no que realmente importa, reduza comparações e frustrações, encontre alegria nas coisas simples, esteja presente e consciente. 3. Desapego e controle emocional. O desapego fortalece a mente. Quando você entende que a felicidade não depende de status, bens ou pessoas, sua reação a perdas e frustrações muda. Um insulto deixa de ferir profundamente. Uma crítica injusta deixa de abalar. Um fracasso deixa de gerar desespero. Você passa a controlar a própria resposta emocional, que é o verdadeiro poder do estoico. 4. Exercício diário de desapego. Identifique um objeto, expectativa ou hábito que gera ansiedade ou dependência. Pergunte: isso é essencial para minha vida ou apenas um peso mental? Experimente abrir mão, mesmo que temporariamente, e observe como a mente reage. Gradualmente, pratique desapego em situações sociais, materiais e emocionais. A prática constante transforma a mente em espaço de liberdade e leveza, onde a preocupação perde poder. 5. O desapego das expectativas. Um dos maiores causadores de ansiedade é a expectativa irrestrita. Expectativa de sucesso, expectativa de aceitação, expectativa de controle total. Os estoicos ensinam: não espere que o mundo seja como deseja, espere que a vida seja como é e adapte-se com virtude. Aceitar a realidade sem resistência reduz sofrimento e ansiedade. Ao desapegar das expectativas, você encontra serenidade e clareza para agir. 6. Desapego e gratidão. Desapegar não significa rejeitar a vida ou os bens. Significa apreciar sem depender. Você é grato pelo que tem, mas não depende disso para ser feliz. Gratidão e desapego andam juntos. Enquanto um fortalece a serenidade,
O outro liberta a mente da ansiedade. 7. O segredo estoico da simplicidade e desapego. Portanto, o 10º segredo é: pratique o desapego e a simplicidade para libertar sua mente. Ao desapegar do que não controla e simplificar seus desejos e pensamentos, você reduz preocupações, domina suas reações, vive plenamente no presente, fortalece sua resiliência, aumenta a liberdade interior. A mente desapegada não é fraca, mas incrivelmente forte. Ela não teme a perda, não se angustia com o futuro e não é dominada por ansiedade. Ela é livre, clara e serena, exatamente como a filosofia estoica ensina. Chegamos ao encerramento desta jornada profunda pelos 10 segredos estoicos para eliminar preocupações e ansiedade. Agora é hora de consolidar tudo o que aprendemos, compreender como cada princípio se conecta e, principalmente, aplicar na sua vida cotidiana. O estoicismo não é teoria distante. Ele é uma ferramenta prática para a vida real, especialmente em tempos de pressão, incerteza e ansiedade. Imagine enfrentar problemas, críticas, perdas e desafios sem perder a serenidade. Imagine transformar frustrações em aprendizado, medos em coragem e dificuldades em crescimento. Tudo isso é possível quando você aplica de forma consciente e constante os 10 segredos que exploramos. Reflita diariamente sobre cada segredo. Pratique exercícios mentais estoicos como a meditação sobre o destino, a antecipação de desafios e a gratidão. Observe suas reações aos eventos diários e treine a mente para responder com razão, não emoção. Simplifique sua vida. Desapegue do desnecessário e valorize o que realmente importa. Releia os ensinamentos estoicos com frequência. Eles se fortalecem a cada reflexão. O poder da prática constante é transformador. Cada dia se torna oportunidade de aplicar a filosofia e reduzir a ansiedade de forma concreta e mensurável. Ao internalizar e praticar esses segredos, você reduz drasticamente preocupações e ansiedade, desenvolve autocontrole e clareza de pensamento, aprende a enfrentar adversidades com coragem, cultiva resiliência emocional e mental, encontra liberdade interior e paz mesmo diante de desafios externos. O mundo externo continua imprevisível, mas sua mente se torna uma fortaleza inabalável. A ansiedade deixa de ser inimiga e se transforma em aliada, sinalizando oportunidades de crescimento. Agora é o momento de agir. Não basta apenas ouvir ou ler. A filosofia estoica precisa ser vivida. Escolha um segredo por vez e pratique hoje mesmo. Experimente controlar suas percepções. Pratique gratidão. Aceite o que não pode mudar. Domine suas reações. Cada pequena ação diária constrói uma mente mais forte, serena e livre. Lembre-se, a transformação não acontece por sorte, mas pela prática contínua. Aplique os 10 segredos estoicos consistentemente, e você verá a ansiedade e as preocupações perderem o poder sobre sua vida. Obrigado por acompanhar esta jornada pelo estoicismo. Aplique esses princípios, treine sua mente, abrace a serenidade e transforme cada desafio em oportunidade de crescimento. A vida é inevitavelmente cheia de dificuldades, mas com a filosofia estoica, você pode enfrentar tudo com coragem, clareza e paz interior. Até a próxima. E lembre-se, o controle da mente é o verdadeiro caminho para a liberdade e a felicidade duradoura.